Este é uma aplicação web que foi desenvolvida para auxiliar provedores de ensaio de docência a avaliar o desempenho dos laboratórios participantes desse ensaio. Esse aplicativo é composto de 3 módulos: o módulo univariado, o módulo categórico e o módulo de análise de dados multivariado. Passando o mouse aqui, você consegue ver as ferramentas estatísticas que estão disponíveis em cada um dos módulos. Além desses 3 módulos, o aplicativo ele tem uma aba de conjunto de dados, de exemplos, em que o usuário pode clicar e fazer download desses dados de exemplo, que fornecem o layout de entrada dos dados em cada um dos módulos. Além desses módulos, nós temos aqui a aba de About, que contém informações sobre o aplicativo. Aqui, nesse link aqui, nós temos uma breve descrição do aplicativo. Aqui nós temos o guia do usuário. E aqui nós temos vídeos tutoriais do YouTube. Além disso, nós temos aqui uma guia para o GitLab, onde é possível fazer download do aplicativo e que tem instruções de como instalar esse aplicativo e executá-lo localmente. Dando prosseguimento à apresentação do aplicativo, nós vamos agora mostrar as funcionalidades do módulo univariado. Então, clicando aqui, nós vamos para o módulo univariado. A primeira coisa que nós temos que fazer é carregar o nosso conjunto de dados. Nesse módulo univariado, a forma como nós precisamos carregar o conjunto de dados tem que estar nesse layout aqui, onde você tem aqui os códigos dos participantes, as medições que cada participante forneceu, podendo inserir aqui quantas colunas você queira. Aqui, quando fornecida, a incerteza expandida e o fator de abrangência de cada participante. Quando essa incerteza expandida não for fornecida, deixar em branco. Aqui, o valor designado, a incerteza padrão desse valor designado, o fator de abrangência, o desvio padrão do EP quando estiver disponível e, caso o usuário tenha posse, os valores que foram utilizados para calcular esse valor designado. Então, esse é o layout básico de entrada dos dados univariados. Então, retornando aqui para o aplicativo, nós vamos carregar esse conjunto de dados, buscando aqui no nosso diretório, onde nós armazenamos o nosso conjunto de dados. Vamos carregar aqui esse exemplo do ácido benzoico. E quando carregamos aqui, já tem algumas estatísticas descritivas de cada um dos participantes. Aqui na aba de estatísticas de desempenho, nós podemos calcular o valor designado, caso ele não esteja disponível. Então, nesse exemplo, nós temos o valor designado disponível, mas se nós não tivéssemos, nós poderíamos calcular aqui por alguma dessas estatísticas robustas. Vamos selecionar essa aqui, por exemplo, que está na norma 3528, que é o algoritmo A. Então, você teria aqui os resultados. E também é possível calcular o desvio padrão DP pela curva de Howitt. Aqui você pode digitar o valor e tem um valor aqui em miligrama por quilograma. Se você quiser em miligrama por litro, é só alterar aqui. E também nessa aba é possível calcular os scores. Clicando aqui, você seleciona uma das estatísticas de desempenho que estão disponíveis no aplicativo. Por exemplo, eu vou selecionar o Z-Score. Então ele vai calcular aqui para mim o Z-Score, vai dar aqui uma tabela e vai dar aqui o erro do tipo 2, que nos indica qual a estatística de desempenho mais adequada para avaliar o desempenho do laboratório. Nesse exemplo aqui, a estatística de desempenho mais adequada seria o Z-Score. E em cada uma dessas abas, por exemplo, nessa aba aqui do valor designado, você pode fazer um download de um relatório contendo essas informações aqui que você calculou,
fazer o download de uma tabela Excel apenas com os valores robustos ou fazer o download de uma tabela Excel apenas com a curva de Hobbes. Aqui, nos scores, você também pode fazer a mesma coisa, um download de um relatório contendo todas as informações, um download apenas desse gráfico ou um download dessa tabela aqui, contendo uma avaliação de desempenho de cada um dos participantes. Dando prosseguimento ao que foi mostrado, agora nós vamos ainda continuar no módulo univariado. Então, carregando aqui o nosso conjunto de dados, vamos carregar aqui o nosso conjunto de dados, que já foi mostrado o layout básico de entrada para dados univariados. Nós vimos a estatística de desempenho e agora nós vamos ver uma abordagem nova para avaliar o desempenho dos laboratórios por meio da análise de variância. Então você clica aqui nessa aba e nessa técnica você precisa avaliar os resíduos para escolher um dos melhor modelo para avaliar os dados. A escolha do modelo é feita por tentativa e erro. Então você seleciona o modelo e vê se os resíduos se adequam aos pressupostos de normalidade ou homocidasticidade. Nesse exemplo, não. Então nós temos que buscar o modelo de mínimos quadrados generalizados. E nós vamos definir esse modelo por tentativa e erro. Nesse exemplo específico, nós vamos selecionar esse caso aqui e vamos encontrar um modelo que atende aos pressupostos de normalidade e homocidasticidade. Então, já que nós identificamos o nosso modelo, e é um modelo de mínimos quadrados generalizado, nós vamos para essa aba daqui. Se o modelo fosse paramétrico, o ALS, nós iremos executar a avaliação global, depois 2 a 2, para ver se tem algum laboratório que é discrepante em relação ao valor de referência, nesse caso, o valor designado. Então será uma abordagem paramétrica ou não paramétrica, ou a de mínimos quadrados generalizados. Como nós vimos aqui na análise de resíduos, que o método de mínimos quadrados generalizados é o mais adequado, nós vamos selecionar essa aba aqui, vamos executar a análise de variância global. Nós identificamos aqui que as medições de laboratório diferem. Então, já que essas medições diferem, nós vamos aqui realizar uma comparação 2 a 2 para ver quais laboratórios diferem do valor designado, valor de referência. Então, nós temos aqui a classificação de cada um dos laboratórios. Aqui também, novamente, podemos fazer um download de um relatório contendo todas essas informações, um relatório em Word, você clicando aqui nesse link, nesse botão aqui, você vai gerar um relatório em Word. Ou você pode clicar nesse link aqui e fazer download de uma tabela Excel contendo essas informações aqui dessa tabela aqui. É importante lembrar que ensaios de proficiência, às vezes eles podem ser precedidos de estudos de homogeneidade e estabilidade das amostras que vão ser fornecidas para os participantes. Então, esse aplicativo, ele contém, no módulo univariado, ele contém ferramentas para você realizar estudos de homogeneidade e estabilidade. Então, por exemplo, no estudo de homogeneidade, o layout básico de entrada dos dados tem que ser esse daqui, em que você tem aqui as amostras e aqui as replicatas de cada uma das amostras. Então, retornando aqui ao aplicativo, nós vamos carregar esse conjunto de dados, clicando aqui. Então, vamos selecionar o nosso conjunto de dados. Aqui tem uma estatística descritiva de cada uma das amostras. E nós vamos realizar aqui a análise de resíduos, para verificar o modelo que melhor se adequa aos dados. Foi verificado que o modelo de mínimos quadrados ele não atende os pressupostos de normalidade e homocidasticidade, então nós selecionamos aqui o modelo de mínimos quadrados generalizados.
que é o modelo que atende aos pressupostos de normalidade e homocelasticidade. Se fosse o de mínimos quadrados, nós seríamos paramétrico, e se fosse um modelo não paramétrico, ou seja, com resíduos não normais, nós teríamos selecionar um modelo não paramétrico. Mas, nesse caso específico, o modelo mais adequado é o de mínimos quadrados generalizados. Então, nós vamos selecionar essa aba aqui. Vamos realizar o nosso estudo de homogeneidade aqui, clicando aqui. Nós vamos ter aqui que, nesse caso, as amostras não são homogêneas. E aqui, nós temos aqui a variabilidade entre os grupos e a variabilidade dentro dos grupos. E aqui o percentual da variabilidade, que é resultado da diferença entre os grupos, ou seja, o grau de não homogeneidade das amostras. E agora nós vamos finalizar a última parte do módulo univariado, que, conforme foi dito, ele tem ferramentas aqui para estudos de homogeneidade e estabilidade. Agora nós vamos ver para o estudo de estabilidade. Para o estudo de estabilidade, os dados têm que estar nesse formato aqui, em que você tem aqui o tempo e as replicatas. Então, no tempo 4, você tem aqui as replicatas que foram realizadas nesse dia aqui. No dia 15, as replicatas que foram realizadas nesse dia. Então, esse é o layout básico de entrada dos dados. Retornando aqui para o aplicativo, nós vamos carregar esses dados. Temos aqui algumas estatísticas básicas de cada um dos dias. Bom, também nós precisamos realizar aqui uma análise dos resíduos, identificar o modelo que melhor se adequa aos dados e, nesse caso específico, também realizando por tentativa e erro, nós identificamos aqui o melhor modelo que se adequa aos dados. Então, nós temos aqui um modelo que melhor se adequa aos dados, que atende aos pressupostos de normalidade e homocelasticidade. E, novamente, como foi um modelo de mínimos quadrados generalizados, nós vamos selecionar essa aba aqui. Vamos executar nosso modelo aqui. O coeficiente angular não é zero, ou seja, ele é diferente de zero, significa dizer que essa amostra aqui ela não é estável. Temos aqui o p-valor do nosso coeficiente angular. E nós temos aqui o scatterplot dos dados. Uma outra ferramenta que é fornecida desse aplicativo é o gráfico de controle, que é uma outra forma de você avaliar a estabilidade dos seus dados. Então você pode selecionar aqui se o modelo é paramétrico ou não paramétrico e selecionar o tipo de gráfico aqui. Por exemplo, vamos selecionar esse tipo aqui. Então, nós podemos avaliar aqui a estabilidade da amostra ao longo do tempo. Todas as informações sobre como interpretar cada um desses tipos de gráficos está mais detalhada no guia do usuário. E assim nós encerramos a parte de análise univariada de dados.